Você já percebeu que existem muitos atletas mais fortes fisicamente que o Neymar, mas nenhum deles consegue fazer o que ele faz? E talvez isso mostre exatamente um dos maiores erros do treinamento esportivo moderno. Porque enquanto muitos atletas treinam apenas o corpo, o Neymar conseguiu desenvolver algo que só ele tem. Nesse vídeo eu vou te mostrar como a convocação do Neymar para a Copa do Mundo mostra uma coisa que o treinamento esportivo sozinho não consegue explicar. E no final desse vídeo você vai conseguir entender porque existem jogadores que estão longe do seu auge físico, mas conseguem decidir uma partida, enquanto existem jogadores que estão ótimos fisicamente, mas desaparecem em momentos importantes. Se você acompanha futebol, esporte em geral, ou só não está morando dentro de uma caverna, você sabe que daqui a pouco a gente está tendo aí a Copa do Mundo. Com a Copa do Mundo surgiu um debate. Será que Neymar precisa estar na seleção? E aí vem aqueles comentários como Neymar está lesionado, Neymar está fora de forma, ele não rende mais como antigamente. Mas sabe o que é o mais curioso? Mesmo a gente sabendo de tudo isso, existem treinadores e atletas que afirmam que Neymar é muito importante para a nossa busca aí do Hexa nessa Copa do Mundo. Mas sabe por que tanta gente não concorda com isso? Porque isso quebra uma lógica que seria óbvia. E que lógica é essa? Que o atleta que é melhor fisicamente seria o melhor atleta a ser escolhido para a competição mais importante, sendo que o esporte de alto rendimento nunca foi assim. Então nesse vídeo eu vou te mostrar em 4 passos como o fenômeno Neymar ele explica muito sobre o treinamento esportivo de qualquer modalidade, tá? E que você, treinador, nunca percebeu. Mas aí antes eu preciso fazer o pedido do professor. Se você está gostando do vídeo, vai aí embaixo, curte, se inscreve. Tem muita gente que está vendo os vídeos e não está inscrito no canal e nem está curtindo. Então é 1 segundo da tua vida. Vai aí embaixo, curte. E outra coisa, eu vou deixar meu Instagram aí embaixo, porque por lá a gente consegue ter um contato mais direto. Eu consigo tirar dúvidas por vocês, se vocês quiserem. E eu sempre posto quando vai ter vídeo e o que eu estou fazendo na minha rotina. Então, dito isso, vamos para o conteúdo do vídeo. Então, primeiramente, tem um erro de confundir preparação física com desempenho esportivo. E aí existe uma coisa que muita gente não entende. Treinamento físico não é sinônimo de desempenho esportivo. Você pode pegar um atleta que está ótimo fisicamente, tem muita força, muita intensidade, muita explosão, muita velocidade, mas ele simplesmente não conseguir ter um bom desempenho dentro da partida. E aí isso acontece porque o esporte em geral, e aí eu falo isso independente da sua modalidade, pode ser futebol, handebol, basquete, vôlei, o que for, ele não acontece dentro do laboratório, ele acontece na prática, na quadra, no campo, e lá ele precisa ter tomada de decisão, reação, enfim, ele tem que estar disposto a lidar com a imprevisibilidade do jogo. E aí é exatamente nisso onde jogadores como o Neymar conseguem se diferenciar do público normal, dos atletas normais, porque eles não precisam estar no seu alto nível físico para poder tomar essas decisões. Enquanto os jogadores, que eles precisam estar sempre no alto nível fisicamente, demoram 10 segundos, 15 segundos para pensar na ação, em milésimos ou em menos segundos, o Neymar já decidiu, já está tomando a atitude do jogo. E aí já vai para a segunda parte, que é o que o treinamento esportivo por si só não consegue medir. E aí agora eu preciso que você pense comigo. Existem coisas, existem capacidades que o treinamento esportivo, enfim, que não dá para medir, não existe métrica. Como é que você vai medir a criatividade? Como é que você vai medir uma tomada de decisão? Como é que você vai medir uma capacidade de um atleta de, com um toque, com um passe, destruir toda a linha defensiva? Isso não consegue estar na planilha, isso não consegue ser metrificado. E aí é por isso que alguns atletas, quando a gente vai falar de teste físico, de capacidade física, seja intensidade, força, potência, qualquer valência física, ele parece comum, ele não se destaca. Mas quando a gente coloca na imprevisibilidade do jogo, ele se destaca de todos, conseguindo dominar a partida e resolver. E aí seja por isso que Neymar foi convocado para a seleção, e não outros atletas que estão melhor fisicamente. E aí talvez seja exatamente isso que a convocação de Neymar fala pra gente, que existe algo muito além da preparação física, a individualidade de cada jogador. E aí, seguindo, a gente já tem um tópico que é muito importante, que é gritante na sociedade atualmente, somente com os treinadores, que é a ilusão da criação do atleta perfeito. Hoje o esporte moderno vive uma obsessão por controle. É GPS, é dados, é quantidade de sprints, é capacidade máxima de força, enfim. E não me leve a mal, isso é muito importante. Mas quando a gente tem esses dados para poder replicar em grande quantidade, a gente começa a criar atletas que treinam igual, que têm os mesmos resultados, que jogam igual. Mas aí, quando tem todo mundo igual, o diferente desaparece. E aí, qual é o grande problema do jogador diferente sumir? Porque normalmente, quando você, treinador, precisa que algum jogador seu defina um jogo,
define uma partida, normalmente não é o jogador mais padronizado que consegue, não é o jogador igual. É o jogador diferente. Quando a gente fala isso, talvez ninguém mais no mundo fez isso tão bem como Neymar, Messi, Michael Jordan, enfim. Todas as modalidades têm aqueles gênios que só elas têm. E aí agora eu preciso que a gente faça aquele exercício que a gente sempre faz e que você, depois de pensar, me responda aí nos comentários. Treinador, será que se realmente o treinamento físico fosse sinônimo de desempenho esportivo, os gênios da sua modalidade, eles teriam espaço ou eles seriam aniquilados porque não tem o melhor sprint, não tem maior força? E aí, já pensando nisso, me responde aí embaixo nos comentários qual é a modalidade que você é treinador, qual é o gênio da sua modalidade e me responde se ele era muito físico ou ele tinha outras capacidades que faziam ele destoar da maioria. E aí agora a gente vai entrar no tópico que é uma discussão muito grande, mas que todos os treinadores precisam entender. O papel do treinador não é criar cópias, ele precisa criar um ambiente de aprendizagem para fazer com que as individualidades dos seus atletas sejam desenvolvidas. E aí quando a gente fala isso, é para a gente entender que nem todo atleta ele vai resolver no físico, nem todo atleta vai resolver na força, na velocidade, na explosão. Tem atleta que ele vai resolver na leitura de jogo, no time, na decisão, na imprevisibilidade do jogo e na capacidade de conseguir resolver as demandas que o jogo caótico proporciona para aquele momento específico. E aí seja por isso que muitos atletas que não estão no auge fisicamente continuam sendo convocados para a seleção da sua modalidade. Porque quando ele tem talento, ou quando ele tem essa criatividade, ou essa tomada de decisão contextualizada no jogo, ele faz a diferença para a sua equipe. E talvez o maior erro do esporte moderno e do treinamento esportivo moderno é falar para o treinador, é mostrar para o treinador que tudo precisa ser medido por métricas, tudo precisa ser quantificado. Porque sim, tem valências físicas que são possíveis de medir e que são necessárias, mas quem consegue medir a genialidade? Ninguém consegue. E o Neymar representa exatamente isso. Um jogador que lembra pra gente, treinador, que lembra pra gente, espectador, que treinamento físico não é sinônimo de desempenho esportivo. E que a gente não pode dizer que um jogador ele é mais capacitado ou não, só porque ele tem mais força ou que ele corre mais. Até porque ele pode não estar nesse auge físico, mas ele tem algo, ele tem uma tomada de decisão, ele tem uma leitura de jogo que quase ninguém tem. E aí, se você ficou até o final desse vídeo, possivelmente você é um treinador que está querendo ter atletas mais decisivos, atletas com um poder maior de decisão. E aí, pensando nisso, eu vou deixar para você um vídeo aqui que é menos de 10 minutos e ele vai te explicar como você pode potencializar essa capacidade decisiva do seu atleta. Então, se você quer aprender a formar atletas decisivos, você precisa acessar esse vídeo. E aí, tu vai lá, assiste, curte e deixa no comentário dizendo que veio por causa desse vídeo. Tamo junto e até a próxima aula. Falou!